Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos dar início à nossa aula 3, Eclesiologia. Hoje, então, a parte 3. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua força, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, para estudar esta aula, que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor, que o Senhor nos instrua, ilumina, Senhor Deus, a nossa mente para entender a palavra do Senhor, que o teu Santo Espírito tenha toda primazia nessa noite, ó Pai, para nos instruir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e o 12. Diz assim: e ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Irmãos, o que esse texto ele tem para nos ensinar? Que Jesus, ele trabalha pela sua igreja. Ele trabalha pela sua igreja como? Colocando pessoas à frente e com um objetivo. O versículo 12 vai dizer assim: ele querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Agora eu pergunto: aperfeiçoar santo é uma coisa fácil? Não é. E santo, irmão, é todo aquele que aceita a Jesus como Salvador. Santo, a Bíblia é clara em dizer que somos todos nós. Não existe esse negócio de colocar num pedestal aí, e vamos atrás porque vai realizar milagre. Esse não é santo, irmão. Santos somos todos nós. Agora, o que Jesus quer é aperfeiçoar santos. Esses santos que diz, irmãos, não quer dizer livres de defeito. Por outro lado, esses santos que se achegam, eles são defeituosos. São pessoas que vão caminhar para o céu. Mas a igreja, Deus, ele coloca pessoas para aperfeiçoar. Ele vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, para aperfeiçoar, tem que ter algumas coisas. E é o que nós vamos agora estudar na lição 3, Eclesiologia, parte 3. A lição nossa também, ela está dividida em apenas duas partes: a igreja e a espiritualidade, e a igreja e a disciplina. Pastor, o senhor vai falar sobre disciplina? Vamos falar sobre disciplina, irmão. E vamos entender aí algumas coisas sobre essa palavra, Então, a igreja e a espiritualidade, nós vamos ver a igreja e a dimensão da espiritualidade, a igreja, a espiritualidade e a justiça social, a igreja, a espiritualidade e a cidadania, a igreja, a espiritualidade e o pós-modernismo, e aí nós vamos então para a igreja e a disciplina. E aí vamos ver o caráter preventivo da disciplina, o caráter normativo da disciplina e o caráter corretivo da disciplina. Bom, o que nós entendemos, irmãos, como espiritualidade? Irmãos, quando você hoje, preste atenção, quando você diz assim para alguém assim, nossa, mas aquela pessoa é espiritual, o que nós somos levados a pensar? Ora muito, né? Tem mais?
Exato. Alegre do mundo, né? Mas nós não somos levados também a pensar assim, eita, mas ela fala em línguas estranhas, né? Eita, mas ela entrega profecia, né? E tal. Eita, mas ela anda no ministério. E a gente é levado a pensar que espiritualidade é isso. Mas será que espiritualidade é isso ou somente isso? Então é que nós vamos entender. Os irmãos falaram aqui, tudo que os irmãos falaram aqui está dentro disso aqui mesmo. Tá? Nós vamos entender o que é essa espiritualidade na igreja, né? Numa época, irmãos, que nós estamos vivendo, existe uma dificuldade de ser espiritual. Por quê? Porque a própria palavra diz que a carne, ela milita contra o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo ou é o Espírito do homem? É o Espírito do homem. Tá? A carne não luta contra o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, né? Quem é a carne para se levantar contra o Espírito Santo? Não, é o Espírito humano. Nós falamos isso, né, na aula da escola dominical. Tá? Então, existe essa relação conflituosa entre carne e espírito, da falta de uma visão objetiva da mesma graça como fonte de santificação e da ausência de um equilíbrio entre o quê? Entre a esperança do mundo vindouro e a vida aqui e agora. Então, irmãos, a carne milita contra o espírito. Tá? Dizer que isso é fácil, de viver hoje uma espiritualidade, dizer que isso é fácil, não é. Hoje nós temos, irmãos, antigamente, deixa eu falar para os irmãos, eu tive pastores que falavam que a televisão era o altar do diabo. Altar do diabo. Você vê que hoje não se bate nessa tecla mais, porque todos têm televisão. Tá? Os programas do Evangelho tem como você colocar um YouTube na sua casa e cantar o Gerson do Filho, cantar o dia inteiro com você. Antigamente não tinha isso. Na Assembleia de Deus, irmãos, teve gente que foi disciplinado por ouvir rádio. Aí alguém vai perguntar assim, quem vai responder diante de Deus para essas pessoas? Ele mesmo. Sabe por quê? Na época, o rádio só tinha algumas estações. Que passava o quê? Só o Milionário Zé Rico. Hoje não, irmão. Hoje eu venho de casa ouvindo rádio evangélica. Na televisão você tem como você controlar. Agora, não é fácil viver essa espiritualidade que nós estamos falando aqui nos dias atuais. No primeiro caso aqui, são os problemas que aparecem por essa dificuldade. O primeiro caso aqui, irmãos, é por causa do hedonismo. O hedonismo, o que é hedonismo, irmãos? É o prazer exagerado. É aquilo que é um gosto exagerado pelos prazeres da terra. Exagerado, preste atenção, irmãos. Nós não vamos colocar aqui que qualquer coisa, algumas coisas que nos trazem prazer, que seja errado. Tá? Café, 40 reais, né? Hoje você toma, fazendo assim, igual os que tomam vinho aí, né? Lá fora, né? Eles fazem assim. Nós agora, quando vamos tomar café, fazemos assim, para sentir, né? Não, prazer. Não, isso é um prazer. Agora, é um prazer exagerado. Presta atenção que pessoas aí, irmãos, a gente vê muito isso aí no nosso dia a dia. Pessoas que todo dia estão na academia, não que seja errado você estar todo dia. Mas algumas estão indo para a academia todo dia, simplesmente porque endeusaram o seu corpo.
Isso é hedonismo. Tá? Obrigado. Isso é hedonismo. Não come isso, não come aquilo, e por aí vai, e começa a endeusar o corpo mesmo. Se comeu alguma coisa, não dorme à noite, preocupado, e por aí vai. Então, isso se chama hedonismo, enquanto o espírito anseia pela espiritualidade. Segundo, tem um outro problema, irmão. É o contrário. É a tendência de impor a santificação através do hedonismo. O que é isso, irmão? É eu exigir que você seja santo do jeito que a igreja quer. E não do jeito que Jesus quer. E aí, irmãos, nós caminhamos para o farisaísmo. Porque basta eu me aparentar, ter uma aparência de crente, que está resolvida a situação. Mas por dentro está podre. Então, isso é muito perigoso também e afeta também a espiritualidade. Porque nós somos, irmãos, temos a tendência de olhar para o outro dessa forma aqui, ó. De cima para baixo. Eu sou santo, você não é. Eu sou melhor, eu tenho ponto com Deus e você não tem. E por aí vai. Então, esse também é um grande perigo. E o terceiro, também foca-se na esperança da vida eterna como algo que exclui qualquer compromisso com a vida humana. Ou leva-se o extremo a visão daqui e agora. Isso aí, por outro lado, é o materialismo, também, que é muito perigoso. Né? A igreja é a dimensão da espiritualidade. Aqui eu já falei dessa forma: saber em que consiste a verdadeira espiritualidade é o ponto de partida para que a igreja tenha o correto posicionamento diante de tudo quanto se relaciona à vida terrena. Mas o que significa isso? Ele vai mostrar novamente 3 pontos aqui que as pessoas olham como dimensão de espiritualidade. O primeiro, irmãos, é o estereótipo pentecostal. O que é isso? Enfatiza unilateralmente as expressões de alegria emocional e as supostas manifestações do Espírito nos cultos como sinônimos de espiritualidade. Existe, mas inclusive a unção do microfone. Você sabia que existe a unção do microfone? Irmão. Irmão, o irmão está ali sentado e ele está assim, ó. Aí o pastor fala assim: vamos ouvir o irmão fulano de tal. O irmão, quando ele pega o microfone, a unção desce nele na hora. Vai, eu já sei, mas não sei, pai. Depois, quando ele solta o microfone, irmão, aí ele volta para o banco dele e pronto, irmão. Não tem mais glória a Deus, não tem mais aleluia. A alegria dele, irmão, é quando pega o microfone. É unção. E por aí vai, tem outras coisas, irmãos, também. Movimentos, irmãos, alguns movimentos, pessoas até mesmo que rodopiam fazem aquilo, mas quando sai, agarra no pescoço do irmão lá no condomínio dele. Isso é um estereótipo pentecostal, que nós podemos correr o risco de entrar por esse caminho. Estereótipo é algo que se coloca ali naquela pessoa. Achou-se de pentecostal pessoas que fazem isso. Também, por outro lado, existe o tradicionalista. O que é o tradicionalista? Valoriza seus aparentes temores reverentes e a piedade. É aquilo, não. Você não pode dar glória a Deus, não. Tem lugares que se alguém der glória a Deus, todo mundo olha para trás.
O ministério onde estava não podia fazer isso, né? Não pode isso, não pode aquilo. E é engraçado que o político entra. Vamos dar uma salva de palma. Né? E por aí vai. Mas Jesus não merece palma, Jesus merece tudo, irmão. E esse ministério que não bate palma, tem gente lá, irmão, que fica ansioso para bater palma. Cantar corrida, bater e tal, e por aí vai. E existe um estruturalista. O que é um estruturalista? Ele olha muito a questão da estrutura da sociedade. E ele fala assim, ó, a igreja é só para ajudar, só para fazer isso, fazer coisas boas, boas obras, e por aí vai. O que nós temos diante disso tudo aqui, irmão, é que viver manter uma vida moderada. Nós não podemos ser frios, e nós não podemos ser exagerados, irmão. E o exagero, que muitas vezes não olha para o outro. É isso. Tá? E a questão de olhar para fora, nós temos que olhar. Mas o próprio Paulo vai dizer que se nós não olharmos para os domésticos da fé, nós não estamos fazendo o que deve ser feito, irmão. Porque como você vai ajudar os de fora esquecendo se dentro da igreja tem gente passando dificuldade? Então, arruma a casa primeiro. Aí nós vamos ajudar os de fora, né? Não há aparelhos para a vida cristã, como se houvesse um tipo de atitude exclusiva lá dentro, no âmbito interno da igreja ou cá fora. Em todo tempo, diz, sejam alvos as suas vestes. Espiritualidade que se expressa apenas nos aparentes limites do culto coletivo é hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, vem do grego hipócrates. O que é hipocrisia? O que é o Hipócrates? Era um ator que colocava uma máscara na cara, ele pintava a cara, ninguém sabia quem estava atrás dele, daquela máscara. Ninguém sabia. Ele estava vivendo um outro papel. E o hipócrita, ele vive um outro papel. Tá? Ele mostra uma coisa, mas ele é outra. Então, irmãos, viver de hipocrisia, isso não combina com a igreja, né? Isso é farisaísmo, é sal dentro do saleiro. O sal, ele tem que ter efeito fora do saleiro. Lá dentro do saleiro, irmãos, ele só serve para ficar ali dentro, né? Para nada mais. Ele não tem serventia. Do mesmo jeito, Jesus vai dizer, a luz também, você não coloca ela ali num lugar fechado, você tem que colocar ela no velador, para ela brilhar, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Né? Então, irmãos, o pastor João de Oliveira, ele vai falar aí, né, o pastor de Oliveira, ele passou para o Senhor há muito tempo atrás, e ele vai falar, né, que até uma casca de banana que você abaixa para pegar e colocar no lixo, você está exercendo a sua espiritualidade. Porque alguém pode pisar naquela casca de banana e cair. Então, olha como é que é. A gente pensa que espiritualidade é só aqui. Mas nós vamos ver em outros lugares também que ele fala aqui. Tá? A igreja, a espiritualidade é a justiça social. Aqui, irmãos, é aquela questão que eu falei agora mesmo. Tem pessoas que pensam que nós temos que, inclusive, né, no próprio Espiritismo mesmo tem essa questão, né, de salvação pelas obras. Né? Você tem que fazer boas obras para alcançar alguma coisa ali. Não, irmão, nós fazemos boas obras não é para nós nos salvarmos. Nós devemos fazer boas obras porque somos salvos. É isso. Tá? Não depende de obras. Se depender de obras, mais uma vez, nós estamos eliminando o sacrifício de Jesus Cristo. E quando se fala sobre essa situação aqui, entra aquela questão das lutas de classe. Existem grupos, né, na própria Igreja Católica que prega-se a luta de classes. E aí eles
tentam, irmãos, usar a Bíblia Sagrada para poder justificar a luta de classe. E aí, o que eles pregam? Reforma agrária. A reforma agrária é o quê? É o tomado do fazendeiro que comprou, que suou para comprar aquilo ali. É tomar, é meu, isso aqui. E eles ainda querem botar Jesus no meio disso aí. Jesus não está no meio disso não. Jesus não é sem terra, invasor de propriedade não. Tá? Então, tira Jesus desse negócio aí. Agora, cabe observar que no Antigo Testamento há perfeito equilíbrio entre ambas as posições. O Pentateuco preserva o direito à propriedade, mas ao mesmo tempo dá a ele função social, através de leis específicas referentes ao uso da terra e ao pobre, com o objetivo de lhe permitir acesso aos meios de sobrevivência. Preste atenção, no Antigo Testamento, você não vai ver Deus falando assim, olha, invada a terra. Você vai ver. Mas por outro lado, ele falava, olha, as propriedades, toda a terra, não é do proprietário, é minha. É minha. Tá? Por isso que de 7 em 7 anos, a propriedade deveria, toda a propriedade deveria parar. Existia um ano sem fazer nada naquela propriedade. E os animais, eles iam comer livremente um ano, irmão, sem trabalhar. Deus falando isso aí. E também na questão dos pobres. Ele falava, quando você estiver colhendo, aquilo que cair, não pega. É do pobre, é da viúva. Então, irmãos, olha como que Deus ele trabalhava a justiça social. Hoje, se um crente tiver um carrinho aí de milho na rua aí, e cair uns 2 milhos no chão ali, e alguém for pegar, é dele, irmão. É morte. É morte. Então tem que ter cuidado com isso, irmãos. Infelizmente, o capitalismo, nesse ponto mesmo, né? Não estou aqui pregando contra o capitalismo, não, mas mostra isso aí, né? Então, os profetas cometem conveniência, a posse desmedida, que satisfaz o próprio umbigo. Aí nós temos um caso, não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Quem? Ananias e Safira. Irmãos, presta atenção, se Ananias e Safira eles tivessem chegado aí e tivessem falado assim, olha, nós vendemos por tanto, e está aqui o dinheiro, e tivessem falado a verdade, eles não teriam comido. O problema, sabe o que foi? É que eles fizeram um propósito de vender por um tanto, quando venderam, eles repartiram ali e deram a metade como se fosse o propósito deles. Mas eles fizeram esse propósito não foi diante dos apóstolos, não. Eles fizeram esse propósito diante de Deus. Eles queriam aparecer. Ninguém obrigou, você não vê apóstolo nenhum dizendo, Ananias, cadê? Vai vender ou não vai vender a sua propriedade? Não, ele fez um propósito com Deus. Não é isso que acontece muitas vezes hoje? Né? Vamos tirar a foto dele, né? É isso que eles estavam ali, estavam querendo ficar em evidência, mas às custas de algo que de uma mentira que eles praticaram contra Deus e contra, aí diz, né? Contra o Espírito Santo. Tá? Então, pastor falando sobre que eles negaram para isso. Eu cheguei a aprofundar porque esse eu ouvi também já uma pregação também. Esse é o cristianismo e por esse Espírito Santo. Pastor, mas ali a propriedade toda eles venderam, então não era o dízimo. Não era o dízimo. Ali a Bíblia diz que eles vendiam tudo. Vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Eu não vejo como dízimo, não. Ali eles fizeram a venda de uma herdade e todo o valor eles deveriam, então, colocar. Se eles fizeram um propósito diante de Deus, é por isso que eu estou falando, irmão. Cuidado com o voto. Cuidado com o voto.
Porque a Bíblia mesmo vai dizer que é melhor que não votes do que votes e não pague. Tá? Então ninguém é obrigado a votar. Na minha percepção, é que eles votaram, e na hora, irmão, gente, pegou a mão, né? Aí, não, vamos dar só a metade. É isso. Eu não vejo como budismo, não. Mas respeita as opiniões. Bom, vamos lá. Quem não é batizado pelo Espírito Santo vai para o céu? Claro, vai para o céu. Se aceitou Jesus como Salvador, se está vivendo uma vida de santidade com o Senhor, vai para o céu. O batismo com o Espírito Santo é apenas um revestimento de poder para a obra do Senhor aqui na terra. Tá? Para quem quer. Para quem quer. O que quer dar um exemplo aqui, irmão? Só citar um exemplo aqui, eu já falei isso aqui já. Billy Graham. Não, talvez poucos foram os maiores evangelistas como Billy Graham. Os mais atuais aí, né? Billy Graham já passou para o Senhor. Ele era batizado com o Espírito Santo? Não. Mas ganhou alma, irmão. No mundo inteiro, milhares e milhares de almas aceitavam a Jesus como Salvador. Ele era batista, tradicional. Tá? Mas ele, irmãos, o Espírito Santo usava ele. Tá? Então, não quer dizer que tem gente que fala assim, eu só vou evangelizar, né, irmão? Eu só vou evangelizar na hora que Jesus me batizar com o Espírito Santo. Jesus tem que, igual pastor, você tem que querer ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Então, existem essas duas vertentes, tá? Espiritualidade não quer dizer se você ser batizado com o Espírito Santo. De maneira nenhuma. Espiritualidade é você estar bem com Deus, fazendo a vontade de Deus. O batismo com o Espírito Santo é você querer receber mais do Espírito Santo na sua vida. Mais do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Vamos lá. A ideia de uma igreja que apregou assim, irmão, a igreja, a espiritualidade e a cidadania. Né? Tem gente, irmão, infelizmente, que nos dias atuais eles pensam dessa forma assim, ó, irmão, daqui para frente só vai piorar. E com esse pensamento, ele incentiva as pessoas a não cuidar e exercer a sua cidadania. E cidadania aqui, irmãos, não quer dizer tão somente votar numa pessoa, não. Cidadania é você ir para a reunião de professores para saber como que o teu filho está. É você exercer essa cidadania. Outras reuniões de você pode exercer a sua cidadania. Tá? Então, a cidadania não é tão somente você votar, não. É você também preocupar com a situação no lugar onde você está vivendo. E a igreja está aqui nesse lugar e tem que ter essa preocupação. Esses dias atrás, esses tempos atrás, foi trazido aqui, o irmão Fábio, né? Trouxe aqui um dia com, como é que tá? Ação global, né? Ação global. Não foi negócio de globo, não. É ação global, é porque trouxe dentistas, né? Médicos, advogados, o que mais? Oftalmologistas, massagens, tá? Irmãos, encheu esse lugar aqui, fechou-se as ruas aqui, e os vizinhos, irmãos, detectaram que a igreja não está aqui, não é só para ficar fazendo culto, não, irmão. A igreja está aqui para ajudar também. Isso é exercer
cidadania. Tá? Isso é exercer cidadania. A famosa resposta de Jesus aos fariseus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pode ser assim parafraseada: cumpra os seus deveres de cidadãos e cumpra os seus deveres para com Deus. Foi o que eu falei no domingo passado. Os herodianos e os fariseus montaram ali uma armadilha. Vamos chegar em Jesus e vamos fazer uma pergunta para ele. Qual é a pergunta? É lícito pagar imposto a César? Se ele responder, não pague imposto para César. César rouba a gente. Né? O banco Itaú, ele cobra os impostos. Vamos suspender, não vamos pagar nada mais. Aí, se Jesus falasse isso aí eles iam correr em quem? O César. Está se levantando contra você. E eu morrer. Se ele dissesse assim: pague imposto para César, pague imposto, manda que o povo obedece quem tem juízo, né? Aí nós vamos botar quem contra Jesus? Os judeus, porque os judeus detestam quem é que gosta de ser cobrado de imposto, irmão? Quem é que gosta? Eu vou pagar aqui R$300 de imposto. Que coisa boa! Não existe isso, né? Então, se ele falar que que deve pagar, nós vamos botar ele nós vamos botar os judeus contra ele. E aí, irmão, quando chegou lá, perguntou para Jesus, aí Jesus: por que você está me tentando? Me dá aí uma moeda dessa aí. Trouxe a moeda, a efígie de César. Ele vai dizer: de quem é essa efígie aqui? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabou. Aí o que significa é isso: cumpra os seus deveres para com o seu Estado como cidadão, mas cumpra os seus deveres também como cidadão do céu. É isso que Jesus falou, tá? Paulo usou a sua cidadania romana, né? E nós tiramos exemplo disso aí. Assim, a verdadeira espiritualidade não dá as costas ao exercício da cidadania. O mandato de governar a terra foi dado pelo próprio Deus ao homem no ato da criação. Tá? Isso aí foi dado por Deus. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Daqui uns dias vai ter a eleição para conselho tutelar. Né? Aí, irmãos, tem gente que diz assim: não, eu não vou lá não. Eu não vou lá não, não sei o que, não sei o que. E aí, quando você diz eu não vou, você está dando o teu voto, indiretamente você está dando um voto para quem? Para o macumbeiro, um pedófilo. Então, se o irmão da igreja querer se candidatar e gostar de fazer isso aí, não tem problema nenhum. Agora, não pode obrigar, mas você pode exercer a sua cidadania. Tá? A igreja, a espiritualidade e o pós-modernismo. Como viver a espiritualidade no mundo pós-moderno, em que tudo é relativizado, onde o certo para um pode ser errado para o outro? Preste atenção, teve uma época em que se chamava a época do modernismo. Depois disso veio o pós-modernismo. O pós-modernismo, irmãos, ele é caracterizado, uma das características do pós-modernismo também, olhando pelo lado mal, né? É justamente um mundo sem Deus. Isso, filósofos, né, como Nietzsche, como Foucault, eles pregavam isso aí. E hoje, quando você vai chegar numa pessoa e dizer para a pessoa assim: olha, não faça isso porque isso é errado, ele vai dizer assim: é errado para você. Para mim não é. Isso se chama relativismo. Hoje está difícil de pregar, hoje está difícil de pastorear, irmãos. Justamente por esses ensinamentos do pós-modernismo. Tá?
Todavia não cabe à igreja fazer como a avestruz, enterrar a cabeça na areia enquanto as horas passam. Muitos são que entregam o tempo presente, muitos há que entregam o tempo presente ao diabo e se esquecem de que esse tempo pertence à igreja. Haverá sim uma época futura conhecida como grande tribulação. Aí, irmãos, é que vai vir a punição. Mas enquanto isso, nós temos e devemos que exercer a nossa cidadania. A igreja tem que exercer a sua cidadania. Tá? A igreja tem hoje a oportunidade ímpar de influir em todos os segmentos para que se preserve nas condições de vida, sobre todos os aspectos, até que todas as intervenções históricas de Deus se realizem. Tá? Primeiro, neste mundo pós-moderno, a verdadeira espiritualidade não pode perder o seu paradigma, a centralidade de uma vivência cotidiana, mesmo nesse mundo pós-moderno. Segundo, é preciso estar consciente de que a verdadeira espiritualidade se expressa quando se busca viver esses princípios em todas as dimensões da vida em comunidade. É isso que eu estava falando aqui, mas a igreja ela está no meio dessa comunidade. E é no meio dessa comunidade é que nós vamos salgar, nós vamos temperar. E terceiro, Deus nos pôs no mundo não para ficar em reboque, mas para, como igreja, fazer a história. Vamos fazê-la bem feita e deixar um bom rastro para aqueles que nos seguem. Tá? Então, irmãos, a igreja ela participa de tudo isso, não podemos fechar os nossos olhos para essas situações. E aí, o segundo ponto, para nós corrermos aqui para o final, é a igreja e a disciplina. Irmãos, o que é disciplina? Me ajuda aí. O que é disciplina? Chocar? Ensinamento. O que mais? Correção. Né? A gente fala, principalmente os crentes mais antigos, quando fala assim, disciplina, a gente chega treme na base, né? Porque eles falam assim, você vai ficar 3 meses de disciplina. 3 meses de banco. Por aí, mas será que é somente isso? Não. Um ambiente que serve a igreja evangélica é diametralmente distinto do contexto da igreja primitiva. Naquela época, mesmo fora dos limites da fé cristã, havia pressupostos de valores universais como norma para a conduta humana. Os questionamentos não tinham a dimensão atual. Hoje, ao contrário, predomina a visão relativista. Quando você... Eu vou muito, meu irmão. Há 20 anos atrás aí, o pastor da igreja chegava e falava assim, não faz isso. O irmão da igreja. Aí ele falava assim, tá bom, pastor, não vou fazer. Não vou fazer. Hoje, o pastor da igreja chega assim e fala assim, não faz isso. O irmão fala assim, por quê? Por quê? Aí ele vai dizer, não, porque isso é errado. Me prova dentro da Bíblia. Me prova dentro da Bíblia. Então, irmãos, isso tudo justamente por essa questão do relativismo em si. Tá? Não deixa de ter razão esse irmão, mas o que eu estou mostrando que antigamente, não é questão de saudosismo não, irmão. Mas antigamente, a palavra do pastor da igreja tinha um peso muito forte. As pessoas respeitavam. Então, quando o pastor chegava na casa da pessoa, era igual lá no Samuel chegou na casa de Jessé. O que foi? Está tudo bem com a gente? Não vamos morrer não, tá? É de paz a minha vida aqui. É de paz. Tá? Hoje não, o pastor chega. O que o pastor vai fazer aqui, gente? Vai encerrar alguma coisa dele, peculiar. Então, perdeu o seu respeito. Não vou dizer não é culpa dos pastores em si, mas é esse relativismo.
Tá? Pessoas, irmãos, levantam mesmo o tupete. Com todo respeito, irmão, com todo respeito, tá? Eu não consigo chamar o pastor Johnny de Johnny. Isso é questão minha, tá? Isso é questão minha. Eu não estou falando de alguém aqui que possa ter esse respeito aqui e ficar chamando assim de Johnny. Não, eu estou falando eu, pastor Sérgio, porque eu fui ensinado desse jeito. O senhor tem quantos anos, pastor? Desculpa. 40. Eu tenho 54. 54 anos. E ele é o meu pastor e eu chamo ele de Senhor. Aí tem gente, não. É igual eu contei pro irmão. Eu cheguei numa igreja, o cidadão lá eu era cabo da PM e eu era presbítero. Eu fui pastorear a igreja. Cheguei lá, o cidadão, ele era sargento da PM e presbítero também, só que eu tinha ação pastoral. Aí ele pegou e saiu da igreja. Eu fui perguntar para o irmão por que ele tinha saído, não, ele descobriu que o senhor é cabo e ele é sargento. E ele é presbítero, igual o senhor, ele disse que é o senhor que tem que respeitar ele. Nem ele respeitar o senhor, não. Olha a situação. Vamos lá. Irmãos, a palavra exercita-te em piedade, essa palavra ela vem de ditnazo, né? E ela também tem um substantivo de ginásia. Essa palavra vem de ginásio. Então, irmãos, disciplina e exercitar são palavras sinônimas também. Presta atenção, um corredor, ele vai correr uma maratona, ele tem que ter disciplina. E o que é ter disciplina? Ele vai tirar a cara no tubão de Coca-Cola na noite anterior, ele vai comer, irmãos, uma feijoada à noite, né, para poder correr no outro dia. Não! Ele vai dizer, não, eu não posso fazer isso aí, isso vai me prejudicar. Tá? Isso de ele não ingerir isso aí, ele está se disciplinando. Quando um gordinho olha para correr, vai sofrendo, vai correr 5 quilômetros aí. Mas quando uma pessoa que se exercita constantemente, que se disciplina constantemente, então a disciplina ela tem esse caráter, né? Esse lado. A disciplina ela tem 3 caráteres. Primeiro, o caráter preventivo, tá? A disciplina. E isso, quando nós estamos falando de disciplina, nós já falamos aqui todos os pontos. É quando eu me disciplino, mas quando a igreja também disciplina. E disciplinar é o que eu falo aqui, ensino. É não fazer isso, é não fazer aquilo. Irmãos, como eu fui já edificado nos cultos de terça-feira aqui no culto de ensino. Porque o culto de ensino é culto de disciplina. Tá? É aprender a ser disciplinado. Tem a ver com ensino, instrução, prevenir e por aí vai. Mas o extremo do legalismo, com a sua carga de condicionamentos humanos e aparente verdade, é apenas o reflexo do farisaísmo. Assim, o ensino com fundamentação bíblica é primordial na era pós-moderna. É isso que eu estou falando. Hoje não tem mais como você colocar ali para colocar o chapéu e aí eu agora o pastor da igreja começar a dizer todo mundo é de chapéu. Não tem mais como isso aí. Não tem mais. Tá? E isso, hoje, configura para nós, para toda a igreja em si, configura algo apenas externo. Basta eu ter um chapéu ou usar uma gravata, eu já estou mostrando a minha espiritualidade, tá? Não basta dizer isso pode, aquilo não cabe mais isso nos dias atuais. Hoje, irmão, eu estou falando com todo respeito, tá bom? Com todo respeito. Eu estou falando aqui para o servente de pedreiro, o pastor da igreja está falando para o servente de pedreiro, para o pedreiro, mas muitas vezes ele está falando para um advogado, ele está falando para um juiz. Então não cabe muitas vezes isso aqui que nós estamos dizendo. Isso, não pode. Por que não pode? Porque eu não quero. Porque aqui é assim, e por aí vai. Você tem que fazer embasado dentro da palavra de Deus. Então,
Segundo caráter, o primeiro é preventivo, o segundo caráter é o normativo. A disciplina ela também tem caráter normativo. Tá? Irmãos, como alguém vai dizer assim, mas norma dentro da palavra de Deus? Muitas vezes não. Quer ver um tipo de norma que nós colocamos como disciplina na igreja? O próprio estatuto da igreja, o regimento da igreja. Tá? E ele vai dizer aqui, irmãos, do documento que a igreja pode fazer, e que realmente, pastor, o que ele disse aqui tem muita necessidade nos dias atuais. Na Bíblia Sagrada nós temos um documento normativo. Quando aconteceu? Lá em Atos capítulo 15. Eles não escreveram coisas da Bíblia Sagrada assim em si, né? Mas eles escreveram, irmãos, ali, dizendo algumas normas para os gentios, para eles fazerem e se darem bem na vida espiritual. Então, irmãos, sobre essa questão do caráter normativo, tá? Vamos falar aqui para frente. O que ele fala aqui, irmãos, essa questão aqui de a igreja, pastor João, ele falou aqui, né? Da igreja ter a declaração de propósito. O que ele dá a ideia aqui? É de que uma pessoa aceitou a Jesus como Salvador, vai se batizar, a igreja faz uma declaração de propósito. O que é isso? São o que a igreja, se a pessoa está disposta a seguir o estatuto e o regimento da igreja, e ele assina isso aí. Tá? Isso aí é uma sugestão do pastor Ciro Sanches Zimordi. Tá? Outra situação que a pessoa pode assinar esse termo, essa declaração de propósito, são pessoas que chegam de outras igrejas também. Porque muitas vezes vem de uma igreja já corrido lá. Porque não se adaptou naquela igreja lá, mas aqui também possivelmente pode ser que não vá se adaptar também. Mas ele está numa declaração de propósito, ele assina aquilo aí, que está ciente que a igreja faz isso, que a igreja não faz isso. Isso aqui é uma sugestão do pastor Ciro Sanches de Borges. Tá? E a disciplina também, irmãos, ela tem o caráter corretivo, tá? A disciplina tem finalmente caráter corretivo. Ela visa corrigir uns, trazer de volta ao devido lugar, fazer com que a verdade prevaleça, acertar o que está errado. Preste atenção, volto a dizer aqui, hoje, irmãos, é muito difícil tratar como há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, uma pessoa que pecava na igreja, irmã Fernanda, ele tinha que se levantar, o que eu posso dizer? Se levantava e falava assim, o irmão fulano de tal vai ficar 3 meses de exclusão por ter adulterado. O irmão quer pedir perdão diante da igreja? Aí, irmão, eu quero pedir perdão diante da igreja. Os irmãos querem perdoar? Queremos perdoar. Então venha aqui à frente, nós vamos fazer oração por você. Permaneça firme, não desvie dos caminhos do Senhor. Eu conheço gente que passou por isso e hoje continua na igreja do mesmo jeito. Do mesmo jeito assim, servo de Deus. Tá? Hoje, irmão, se você fizer isso aí, pode ter certeza absoluta. Se o irmão não processar o pastor, talvez alguém da igreja processe o pastor. Então, preste atenção, há 30 anos atrás era uma coisa, hoje tem que se tratar, mas tem que corrigir. Mas tem que mostrar que não é bagunçado. A igreja não é bagunça. Não pode ser. Irmãos, aqui é um lugar de ordem e decência. Tá? Vamos terminar? Por fim, nos empregadas aqui é o Salmo 23. A vara e o cajado. Com a primeira, ou seja, com a vara, o pastor ensina, expõe a palavra com integridade, prepara e aperfeiçoa, mostra o que Deus quer para o seu rebanho. Com a segunda, o quê? O cajado.
Ele puxa a ovelha que está à beira do abismo e a coloca de volta na trilha, que leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Uma igreja bem disciplinada entregar-se-á com alegria e dedicação à sua tarefa e terá, como veremos a seguir, ou seja, na próxima aula, um forte comprometimento com o quê? Com a missiologia humana. Bom, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.